Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes para que serve a tadalafila. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H. Meu amigo, queria aproveitar o ensejo para te convidar para a jornada Máquina de Prazer, um evento 100% online e gratuito, mas que requer inscrição prévia. Para participar é muito fácil, é só você clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário e você vai ter todas as instruções para se inscrever. Esse evento vai ser dividido em 3 aulas. Na primeira aula, eu vou te explicar os 3 inimigos do homem na hora H, que podem estar bloqueando a sua performance e fazendo você ter as tão temidas falhas na hora H. Na aula 2, eu vou explicar sobre os 3 fatores do prazer do homem na hora H. Uma vez que você alinha esses 3 fatores, você certamente vai destravar a máquina de prazer que tem dentro de você. E na terceira e última aula, eu vou tirar as dúvidas principais e vou também fazer o lançamento da próxima turma do meu desafio. Então, fique ligado, não perca essa oportunidade, que ela abre apenas poucas vezes ao ano. E agora vamos para o vídeo, mas antes, deixe seu like e se inscreva nesse canal para ficar por dentro, tá, de todos esses vídeos. Ative as notificações, que todo dia você vai receber uma notificação com novas atividades que a gente traz aqui no canal, combinado? Entrando finalmente na tadalafila, gente. Para que serve o medicamento tadalafila? Eu diria que ele tem 2 indicações principais que são sustentadas pelas recomendações médicas internacionais. A primeira, e mais conhecida, é para o tratamento da disfunção erétil. Para aqueles homens que têm uma dificuldade de ter ou de manter uma rigidez suficiente para uma atividade sexual satisfatória. Isso pode estar acontecendo há uma semana, há meses ou até anos. Ele continua sendo a principal forma de tratar homens que têm dificuldade de ter rigidez. A segunda indicação, que é menos comum, mas está cada vez mais frequente, é para melhorar os sintomas urinários de homens que têm crescimento benigno da próstata. Isso é uma recomendação que apenas entrou nos últimos 5 anos, eu diria. Esse medicamento, ele pertence à classe dos medicamentos chamados dos inibidores da 5-fosfodiesterase. Então essa é uma enzima que vai aumentar o efeito do óxido nítrico no seu corpo. O óxido nítrico é um dos principais vasodilatadores do tecido muscular, que está amplamente revestido dentro do seu pênis e também tem em vários outros locais, como na próstata e nos vasos sanguíneos. Então, quando você toma esse medicamento e você está devidamente estimulado, né, com pensamentos sexualmente estimulantes, ele vai gerar uma intensificação do efeito do óxido nítrico e vai deixar o seu amigão mais relaxado e mais cheio de sangue. Além disso, na sua próstata, quando você vai urinar, teoricamente ela precisa relaxar, né, para poder abrir o canal da urina e você conseguir esvaziar a sua bexiga. E homens que têm a próstata crescida muitas vezes têm uma dificuldade nesse processo de relaxamento. Ele vai ajudar ali a relaxar mais a sua próstata e você vai urinar melhor. Em relação aos vasos sanguíneos, o efeito é muito pequeno, né? Já se foi comentado que a tadalafila poderia eventualmente melhorar a saúde cardiovascular, proteger os vasos, proteger a deposição de gordura nos vasos, porém isso nunca foi provado. Para que não serve a tadalafila? Então, eu disse, né? Se você tem uma dificuldade para ter ereção e você eventualmente tem dificuldades para urinar por conta do crescimento da próstata, ele é um bom medicamento para você. Se você não tem nenhuma dificuldade e quer tomar apenas para performance, né, essa é, digamos, uma atividade, né, uma indicação até prevista, né, para servir como um reforço de confiança. Quando você está inseguro, está cansado, mesmo sem ter disfunção, ele vai poder te ajudar. Tá? Não é das indicações mais nobres do medicamento, mas certamente é uma das talvez mais utilizadas no mundo hoje em dia. Agora, o que ele não serve é para melhorar a performance atlética. Muitas pessoas têm tomado esse medicamento como pré-treino, já que ele é um vasodilatador, né? Se imaginaria que ele ia dilatar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo de sangue para os músculos na hora do treino, ajudando você a ter mais força, a ter mais resistência e eventualmente ter até melhor funcionamento das artérias e das veias pulmonares. Só que essa indicação, ela certamente não é embasada pela evidência científica, e geralmente a gente não recomenda. Né? Contraindicações. Quem é que não pode tomar tadalafila de jeito nenhum? Seriam aqueles homens, primeiramente, que têm uma doença cardíaca descompensada. Seja insuficiência cardíaca,
seja obstrução, doenças das artérias coronárias, seja doença das válvulas cardíacas, ou seja, se o sujeito não tolera a atividade física, ele não é um bom candidato a tomar tadalafila, porque a tadalafila ela relaxa os vasos, pode dar uma queda na pressão e para quem tem doença cardíaca isso pode dar uma descompensada. Mas na verdade, quem tem essas doenças cardíacas descompensadas, que não tolera exercícios, que não consegue subir 2 lances de escada, essa pessoa também não está liberada para atividade sexual, não está liberada para atividade física. Costumo dizer, se você é um sujeito que faz caminhadas, que bate uma bolinha de vez em quando, que frequenta a academia, então certamente você está apto para fazer atividade sexual e certamente você também estará apto para tomar tadalafila do ponto de vista cardiovascular. Né? Porque se você está liberado, geralmente para participar de uma academia é necessário uma liberação médica. Se você está liberado para frequentar a academia, você já é um candidato para tomar esses medicamentos. Então, considerando que você já está liberado, a contraindicação mais conhecida, né, e mais amplamente difundida é o uso concomitante de nitratos. Então, se você tem doença cardíaca e toma um remédio para dilatar as artérias coronárias chamado de nitrato, e isso tem várias apresentações, como a isosorbida, monocordil, tem nomes comerciais e nomes de drogas os mais variados. Você precisa entender e ver dos remédios que você toma se algum deles pertence à classe dos nitratos. Então você não deve combinar ele com a tadalafila, porque o nitrato, gente, é um doador de óxido nítrico. E como eu falei, a tadalafila, ela amplifica o sinal do óxido nítrico. Então quando você faz essa combinação, isso pode ter uma repercussão drástica no seu sistema cardiovascular, dilatar demais os vasos, cair demais a pressão. Quando a pressão cai de uma forma muito intensa, isso pode gerar, né, desmaios, baixo fluxo cardíaco, baixo fluxo cerebral e por isso não é uma boa ideia. E aí já vai responder uma pergunta que é das mais frequentes que eu recebo, é se homem que tem pressão alta pode tomar tadalafila. A resposta é claro que pode. Tá? Como eu falei, tadalafila é um medicamento que tende a baixar a pressão de forma similar ao medicamento que você toma para o controle da sua hipertensão. Então não vai atrapalhar em nada e não sendo nitratos, a combinação de tadala com o seu remédio da pressão geralmente não causa uma baixa significativa de pressão arterial e não há maiores problemas. Conversando agora um pouquinho do que a gente chama da farmacocinética, né? De como que esse medicamento entra no seu organismo e como ele funciona, e isso vai indicar, né, vai determinar como você deve tomá-lo. Então é um medicamento que tem um início de ação muito rápido, a partir de 15 minutos. Ele já começa a ter um início de ação. Ele não tem um pico tão significativo, mas o pequeno pico que ele tem é de ordem de 30 minutos a 1 hora. E ele tem uma longuíssima meia-vida, estimada entre 17 e 18 horas. Ou seja, se você tomar um comprimido de tadalafila hoje, ele vai durar no seu sangue pelo menos 36 horas. E algumas pessoas sentem o efeito farmacológico até 3 a 5 dias. Então é um medicamento que você tem uma ampla janela de utilização. Se você tomar ele, por exemplo, na sexta-feira, na hora do almoço, todo o seu final de semana vai estar coberto. Né? Agora, como que eu devo tomar tadalafila? Existem 2 maneiras que são possíveis que você tome. A primeira é o uso contínuo diário, a 5 mg todo santo dia. Quando você toma um medicamento 5 mg de forma diária, como ele é um medicamento de longa ação e que dura mais que 24 horas, quando você tomar o remédio, a pílula de amanhã, vai se somar um pouco com a dose residual que ainda tem no seu sangue. Portanto, se você tomar esse medicamento por mais que 5 dias, ele acaba atingindo uma dose estável, funcionante de 8 mg no seu sangue, que é uma dose eficaz para tratamento de disfunção erétil, que é a única maneira recomendada para pessoas que têm um crescimento benigno da próstata. Tá? Então, eu geralmente gosto dessa estratégia de tomar 5 mg ao dia, porque é uma dose mais baixa, logo menos efeitos colaterais. É uma maneira de tomar que devolve a sua espontaneidade. Tá? O problema desses medicamentos é que você muitas vezes tem que vai tomar apenas quando tem relação, você tem que se programar se vai ter relação, às vezes você toma um remédio e não tem a relação, então isso gera ansiedade, gera adrenalina, pode gerar desconforto e frustração, porque você pode acabar não tendo a experiência sexual. Então, 5 mg ao dia é a maneira mais recomendada para você iniciar esse tratamento. Outra possibilidade, igualmente eficiente, tá? Não é a minha preferência, mas é possível, é a tadalafila de 20 mg. Tá? Então, o ideal é que
pelo menos 2 horas antes. Eu acabei de falar que o pico de ação é com 30 minutos a 1 hora, só que já é demonstrado que as pessoas que tomam com mais antecedência, tem mais tempo do medicamento ser absorvido e atingir uma dose estável, é mais fácil de você não se enganar e de ela já estar funcionando como deveria no seu sangue, tá? Então, uma possibilidade é tomar apenas quando vai ter relação. Já adianto que também é possível você combinar essas duas formas de tomada. Então, você pode tomar todo santo dia para manter sempre aquele fluxo do seu sangue, deixar o seu amigão mais relaxado, para eventuais relações sexuais inesperadas que apareçam. Porém, se você tiver um encontro, algo que seja muito importante para você, além do uso diário, você pode combinar com o uso de demanda. Mas lembre-se, quando você toma o uso diário de 5 mg, já tem 8 mg no seu sangue. Daí, para você complementar para uma relação, a rigor, você não precisa tomar mais 20 mg. Geralmente, só mais 10 ou mais 15 já é suficiente para você ir de 8 para entre 18 e 23. Tá? Então, fica aí essa maneira, né? Você combinar o uso contínuo com o uso de demanda. Você pode me perguntar, doutor, mas será que eu não vou ter uma boa resposta? Será que eu posso tomar 30 mg, 40 mg, 60 mg, 100 mg? O que eu vou te dizer é que, em termos de segurança, a margem ela é muito alta. Ou seja, a dose tóxica de tadalafila ela é muito, muito alta. Bem acima de 100 mg, eu vou logo te adiantar, se você tomar 40 ou 60, não vai fazer mal para você. Porém, não é uma dose recomendada, porque acima de 20 mg, você tem muito pouco ganho em efeito de funcionamento, mas tem um aumento muito significativo dos efeitos colaterais. Eu diria que não há a menor necessidade, o menor sentido de você passar de 40 mg. Geralmente os 20 mg de demanda são suficientes. Raramente você encontra um paciente que não responde com 20, mas fazendo um teste com 30 ou com 40 ele vai ter uma resposta adicional. Mas eu diria que passar de 40 não faz o menor sentido, você vai gastar mais dinheiro, você vai ter uma dor de cabeça, vai ter mais efeitos colaterais, então eu não recomendo essas doses acima de 40, 20 é o ideal, assim, excepcionalmente acima até 40, mas mais do que isso eu realmente acho que é desnecessário. E aí foi bom falar dos efeitos colaterais, porque é exatamente isso que eu vou te orientar agora. Esse é um medicamento extremamente eficaz, seguro, como eu falei do ponto de vista cardiovascular, e tem um perfil de efeitos colaterais muito tolerável. Porém, até cerca de 10% dos homens, 1 a cada 10, vai ter algum tipo de incômodo. O mais comum, disparadamente, é a dor de cabeça, cefaleia. Isso acontece porque, como ele é um vasodilatador, ele eventualmente pode dilatar os vasos do seu cérebro, né, da meninge dentro da sua cabeça, e isso gerar aquela sensação, né, de alta pressão dentro da cabeça e geralmente é percebido como dor de cabeça. Eventualmente pode dilatar os vasos em outras regiões. Se dilatar no nariz, vai estar um nariz entupido. Se dilatar os vasos da face, vai dar um rubor facial, uma vermelhidão facial. Dilatando aqui os vasos aqui, né, do trato gastrointestinal, pode dar uma azia, queimação. E outro efeito muito comum são as dores em membros inferiores, porque ele dilata os vasos, as veias que tem na musculatura e fica como se tivesse, né, dolorido. Muitas pessoas sentem quase como se estivessem gripadas, com mialgia, com aquela moleza, né, porque os músculos ficam doídos e ficam pesados. O que eu costumo dizer é, se você teve algum desses efeitos colaterais, não quer dizer que acabou a sua vida para tadalafila. Muitas pessoas começam com esses efeitos no início do tratamento, mas se você mantiver o uso diário, ao longo do tempo você vai se adaptando e tende a haver uma melhora desses sintomas. Eventualmente, né, se você toma de demanda, só quando for ter relação, para dor de cabeça você pode contornar tomando uma dipirona, um analgésico, ou se há dores em membros inferiores também estiver incomodando, você pode tomar um analgésico. Mas se você persistir com o uso, esse efeito inicial de dilatação em outros locais vai ficando cada vez mais brando e as pessoas começam a tolerar. Então o que eu sugiro, se ao início dos 5 mg você teve dor de cabeça, você baixa para 2,5, meio comprimido, vê se mantém. Eventualmente você suspende uma semana, mas depois você tem que ser reexposto ao medicamento e tentar segurar o máximo possível, que a tendência é que melhore. Eu falei para vocês os 10% dos efeitos colaterais mais comuns. Existem efeitos colaterais que são muito raros, menos de 1% das pessoas, que são efeitos de alterações visuais, alterações auditivas, tá? Não é uma coisa para você se preocupar, porém, se você tem alguma doença já na sua vista, ou alguma doença, algum déficit auditivo, o ideal é que você consulte um médico
otorrinolaringologista ou oftalmologista para saber se é seguro a associação de tadalafila ao seu regime de medicamentos habitual. Tá? As principais dúvidas, vou responder agora as principais dúvidas dos usuários de tadalafila. Primeiro, é se esse medicamento vicia. Então o que eu vou dizer para vocês, gente, é que esse medicamento ele não vicia. Tá? Ele não faz mal no longo prazo. Para o seu coração, já falei que ele é um protetor endotelial, ele é um vasodilatador, como são os medicamentos para a pressão. Então ele, no final, para o seu corpo, do ponto de vista global, ele não faz mal, ele não vicia. O que acontece é que algumas pessoas jovens que fazem uso recreativo para performance, para não sofrer as frustrações de uma má performance, aí sim, nesse caso, ele pode causar uma dependência psicológica, porque sem ele você fica ansioso e inseguro. Tá? Então, nesses casos, eu sugiro muita cautela. Se você não tem disfunção erétil, não faça uso por conta, tá? Converse com o seu médico, peça orientação. Eu até digo, né? O remédio ele funciona muito bem, mas se você quiser funcionar sem nenhum tipo de remédio, o melhor para você é participar da minha jornada Máquina de Prazer, onde você vai aprender como ficar mais duro por mais tempo, muito mais confiante na hora H. Né? E a segunda grande dúvida é se esse medicamento causa infarto, que eu acho que foi amplamente discutido no vídeo. Eu falei que ele é um medicamento que protege o seu coração, melhora o fluxo cardíaco. E se você não tem doenças cardíacas, na verdade, não tem problema nenhum, ele não causa infarto. Na verdade, ele pode até prevenir o aparecimento de infarto ou de AVC. Qual a marca que é melhor? Existe alguma marca que é melhor do que a outra? Genérico, algum manipulado, spray, enfim. Na verdade, gente, esses medicamentos todos eles são igualmente eficazes. Né? O que importa é a molécula de tadalafila. É claro que na formulação de comprimidos, algumas indústrias elas fazem uma estabilização diferente de outras, uma molécula mais purificada, enfim. Então, existe diferença entre as marcas, porém, as marcas mais conhecidas são muito boas. O que eu digo é, existem umas mais caras ou mais baratas, você pode começar às vezes com as mais baratas, ver se funciona para você. Se você não estiver satisfeito ou achar que tem uma diferença de resposta, você pode tentar outras, como a gente tem várias no mercado, sugiro que você teste. Não existe claramente no meio médico uma marca que é muito melhor que a outra. Existe a marca Cialis, que é a medicamento referência, em que todas as outras se basearam. Acaba que a Cialis é a droga que todas se comparam, né? Nenhuma é mais forte que o Cialis, só que é um medicamento mais caro, então você deve fazer esse contraponto. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like se você ainda não fez e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.